Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Mariana Santos, tenho 34 anos e preciso contar isso antes que seja tarde demais. Há 3 dias recebi um diagnóstico que mudou tudo. Câncer de pâncreas, estágio 4, 6 meses de vida, talvez menos. Agora estou sentada nos bancos empoeirados da antiga Igreja Batista da Vila Nova, aqui em Goiânia, aquela que fechou depois do escândalo do pastor em 2015. Minhas mãos tremem tanto que mal consigo segurar este terço que já não uso mais há anos. Desde que decidi fazer essa confissão, coisas estranhas começaram a acontecer. O pneu do meu carro furou sozinho 2 vezes na mesma semana. Meu celular fica com interferências constantes, mesmo depois de trocar de aparelho, e tenho essa sensação permanente de estar sendo observada. Esta manhã, quando abri a porta de casa, tinha uma pomba morta na soleira, com o pescoço completamente torcido. Não foi um gato, não foi acidente. Eu sei o que foi. O cheiro aqui dentro é de mofo misturado com resto de incenso queimado, aquele cheiro de abandono que gruda na garganta. Olho para o canto do altar e vejo outra pomba morta. Essa não estava aqui quando entrei há 10 minutos atrás. Meu coração dispara, mas eu não posso mais fugir. Do lado de fora, ouço o som abafado do trânsito da Avenida Goiás, mas aqui dentro só tem silêncio, culpa e algo mais que eu não consigo nomear. Olho para trás pela 3ª vez em 5 minutos. Cada sombra parece se mexer, cada rangido da madeira velha parece um aviso. Mas eu prometi que ia contar, que ia limpar minha consciência antes de morrer, então vou contar tudo. Tudo mesmo. Fui a cantora gospel mais famosa do Brasil em 2017. 3 discos de ouro, milhões de seguidores, shows lotados, dinheiro que eu nunca imaginei ter. Ganhei 8 milhões de reais em menos de 3 anos. Mas nada disso veio de Deus. Veio de um pacto que eu fiz. Um pacto que me custou muito mais do que dinheiro. O pior de tudo não foi o que eu fiz comigo mesma. Foi o que eu fiz com outras pessoas para conseguir manter o que tinha conquistado. Gente inocente que eu destruí, vidas que eu arruinei, sonhos que eu matei, tudo para continuar no topo. Tudo para não perder o que tinha ganhado. Júlia, minha antiga melhor amiga do coral, até hoje me manda mensagens nas redes sociais dizendo "Deus te abençoe, irmã", comentando nos meus vídeos antigos. Ela não sabe de nada. Ela não sabe que cada música que eu cantei depois de 2015 foi comprada com sangue alheio, com sofrimento de pessoas que nunca me fizeram mal. Minha mãe, Dona Célia, sempre desconfiou que tinha algo errado. Ela olhava nos meus olhos e dizia que eu tinha mudado, que meu sorriso não era mais o mesmo. Mas eu nunca contei a verdade para ela, nunca tive coragem. Agora, com a morte batendo na porta, não tenho mais escolha. Estou aqui nesta igreja abandonada porque preciso começar do começo. Preciso contar como uma menina que amava a Deus, que cantava desde criança nos cultos, que sonhava apenas em servir ao Senhor com sua voz. Se transformou em alguém que fez um pacto com o diabo. Sim, você leu certo. Um pacto real, com sangue, com ritual, com consequências que me perseguem até hoje. Algumas pessoas vão dizer que estou louca, que é delírio da doença, que câncer afeta o cérebro. Mas eu sei o que vivi, eu sei o que fiz e eu sei o que vi. E se pelo menos uma pessoa que estiver ouvindo isso reconhecer os sinais e fugir enquanto ainda há tempo, então valeu a pena.
Olho para a cruz quebrada no altar e me pergunto se Deus ainda me escuta depois de tudo o que eu fiz. Provavelmente não, mas eu preciso tentar, preciso contar, preciso avisar os outros. Porque Ele ainda está lá fora, procurando novas vítimas, oferecendo sonhos impossíveis para pessoas desesperadas. E antes de eu começar a contar toda a história, você precisa saber de uma coisa. Eu não sou a única. Tem muitos outros, mais do que você imagina. No meio gospel, no meio secular, em todo lugar. E talvez alguém que você admira, que você segue, que você acha que é abençoado por Deus, seja na verdade abençoado por outra coisa. Mas para entender como eu cheguei até aqui, preciso voltar ao começo, aos anos de luta, aos anos em que eu realmente servia a Deus e rezava de verdade. Entre 2012 e 2014, minha vida era uma luta constante que parecia não ter fim. Eu cantava há 8 anos no Ministério Águas Vivas, uma igreja pequena no setor Campinas, aqui em Goiânia mesmo. Durante o dia, trabalhava como caixa no supermercado Bretas, ganhando R$ 1.200 por mês. E à noite, depois de 10 horas em pé no caixa, eu ia direto para os ensaios. Dormia pouco, comia mal, mas tinha fé de que um dia Deus ia abrir as portas para mim. Eu via cantoras como Ana Paula Valadão e Fernanda Brum nos grandes palcos e pensava, um dia vai ser minha vez. Entre 2012 e 2014, mandei 43 demos para gravadoras gospel. 43. Algumas nem responderam, outras mandaram aquela mensagem padrão. Não é o que procuramos no momento. Cada rejeição doía, mas eu continuava orando, jejuando, acreditando que Deus tinha um plano. Morava com minha mãe, Dona Célia, que na época tinha 61 anos, numa kitnet alugada perto do terminal Isidória. R$ 800 de aluguel que a gente dividia como podia. Minha mãe vendia brigadeiros nas ruas de Goiânia, debaixo daquele sol de 38 graus que derrete asfalto, só para conseguir pagar as contas. Eu via ela voltando para casa com as mãos inchadas, a pele queimada do sol, e meu coração sangrava por dentro. Eu orava 3 horas por dia, todos os dias, sem falta. Jejuava toda sexta-feira desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Lia a Bíblia antes de dormir, participava de todas as campanhas da igreja, era sempre a primeira a chegar e a última a sair dos cultos. Mas parecia que Deus não me ouvia, parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam vazias, sem resposta. Em março de 2014, aconteceu algo que me marcou profundamente. A igreja convidou Carla Mendes, uma cantora gospel famosa, para fazer um show especial. Ela chegou numa Mercedes-Benz preta, com equipe, empresário, segurança, tudo muito profissional. Eu fui designada para servir o lanche nos bastidores como se fosse uma empregada qualquer. Carla nem olhou para mim direito. Me tratou como se eu fosse invisível, mais um móvel no cenário. Lembro que ela pediu água 3 vezes. Primeira vez disse que estava muito gelada. Segunda, que estava quente demais. Terceira, finalmente estava do jeito que ela queria. Eu obedeci calada, com um sorriso falso no rosto, mas por dentro estava morrendo de humilhação, sentindo minha dignidade sendo pisoteada. Pensei comigo, a diferença entre eu e ela é só uma oportunidade, só uma porta que se abre. Naquela noite, me tranquei no banheiro da kitnet e chorei até não ter mais lágrimas, até minha mãe bater na porta perguntando se eu estava bem. Em agosto de 2014, criei uma vaquinha online para tentar gravar um CD independente. Meta de R$15 mil para pagar estúdio, músicos, produção básica. Divulguei em todos os lugares que pude, pedi para todo mundo compartilhar. Orei durante semanas para que Deus tocasse no coração das pessoas. Sabe quanto eu consegui em 60 dias? R$340, isso mesmo. Apenas 12 pessoas doaram alguma coisa. Eu li o nome de cada uma daquelas 12 pessoas, memorizei todos, guardei no coração.
Chorei de gratidão por elas terem acreditado em mim quando ninguém mais acreditava, mas também chorei de vergonha por só ter conseguido tão pouco depois de 2 meses suplicando. R$ 340 não pagava nem 2 dias de estúdio básico. Foi aí que comecei a questionar seriamente se Deus tinha mesmo um plano para minha vida ou se eu estava me enganando esse tempo todo. Dezembro de 2014 foi o mês que quebrou algo fundamental dentro de mim. Meu pai faleceu de câncer no pâncreas. Sim, ironicamente, a mesma doença que está me matando agora. A dívida do hospital chegou a R$ 87 mil, um valor impossível para a gente. E perdemos a casa da família onde eu tinha crescido. Ficamos literalmente sem nada, só com algumas roupas numa mala e a dor insuportável da perda. No culto de Natal daquele mesmo ano, me escalaram para cantar a música Deus Cuida de Mim. Que ironia cruel, não é? Ali estava eu, sem casa, sem pai, sem dinheiro, sem futuro, tendo que subir no altar e cantar que Deus cuida de mim. No meio da segunda estrofe, olhei para a terceira fileira e vi minha mãe sentada ali. As mãos dela estavam calejadas de tanto fazer brigadeiro no sol quente, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar pela morte do marido, pela situação da filha. Naquele momento exato, enquanto eu cantava aquele refrão sobre Deus cuidar de mim, algo dentro do meu peito simplesmente quebrou. Terminei a música no piloto automático, com a voz falhando, saí do altar assim que acabou e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta com força, olhei para o espelho e pela primeira vez na vida gritei com Deus de verdade. O Senhor se importa mesmo comigo? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Estou aqui há 8 anos, servindo, orando 3 horas por dia, jejuando toda semana. E o que eu tenho? Nada. Meu pai morreu sofrendo, minha mãe está se matando de trabalhar nas ruas e eu continuo completamente invisível. O silêncio que veio depois daquele grito foi o mais ensurdecedor que já ouvi na vida. Não veio resposta, não veio paz, não veio conforto. Veio apenas o vazio absoluto e o eco da minha própria voz raivosa nas paredes frias daquele banheiro de igreja. Naquela noite, quando cheguei na kitnet, pela primeira vez em 8 anos, eu não orei antes de dormir. Deitei na cama sem falar nada com Deus, olhei para o teto rachado da kitnet e senti um vazio tão grande dentro de mim que parecia que ia me engolir por completo. Em março de 2015, consegui juntar R$ 800 que minha mãe tinha guardado vendendo brigadeiro por 2 meses. Era tudo que a gente tinha, mas eu decidi usar para gravar uma demo profissional, uma última tentativa antes de desistir de vez. Fui no estúdio Shalom, no setor marista, e conheci o Ricardo, um técnico de som evangélico que cobrou o mais barato que podia. Gravamos a música num sábado à tarde e quando terminei, Ricardo foi honesto comigo. Ele disse: Mariana, sua voz é boa, tecnicamente é perfeita até, mas falta algo, não sei explicar. Algo que faz as pessoas pararem para ouvir de verdade. Aquilo doeu mais do que qualquer rejeição de gravadora, porque ele estava certo. Eu era boa, mas não era especial. Não tinha aquele algo a mais que transforma uma cantora em uma estrela. Ricardo foi embora por volta das 23 horas, mas eu pedi para ficar um pouco mais. Disse que queria ouvir a gravação sozinha, tentar entender o que estava faltando. Ele me deu a chave, confiou em mim e foi para casa. Fiquei ali sozinha naquele estúdio pequeno, com as luzes fracas, ouvindo minha própria voz pela 10ª vez, procurando esse algo que eu não tinha. De repente, na 11ª vez que toquei a música, ouvi uma segunda voz na gravação. Uma voz masculina, suave, fazendo uma harmonia perfeita com a minha. Um contraponto que deixou a música simplesmente linda. Mas eu não tinha gravado com ninguém. Estava sozinha no estúdio o tempo todo. Senti um frio na espinha. Voltei a gravação para o início, apertei play de novo. E a voz extra não estava mais lá. Confusa, respirei fundo e reproduzi pela 3ª vez.
A voz masculina voltou, perfeita, arrepiante, completando minha música de um jeito que eu nunca conseguiria sozinha. Falei em voz alta: "O que está acontecendo?" Arranquei os fones de ouvido e fiquei em silêncio, só ouvindo o zumbido do ar-condicionado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso no meu ouvido. Me convenci que era cansaço, que eram horas demais trabalhando, estresse da morte do meu pai. Coloquei os fones novamente e a voz veio, mas dessa vez não estava só na gravação. Parecia que vinha de trás de mim. Ela disse: "Você canta para quem não te ouve, Mariana." Congelei na cadeira, incapaz de me mexer, incapaz até de respirar direito. Então a voz continuou: "Eu posso fazer o mundo inteiro te ouvir." A temperatura do estúdio caiu de repente, daquele jeito que você sabe que não é o ar-condicionado, é outra coisa. O ar ficou pesado, denso, como se tivesse algo invisível ocupando espaço ali comigo. Mas sabe o que é pior? Eu não corri. Eu deveria ter saído correndo daquele lugar, mas algo dentro de mim queria ouvir mais. Queria saber o que aquela voz tinha para oferecer. Sussurrei tremendo: "Quem é você?" A resposta veio calma, quase gentil. Alguém que reconhece talento desperdiçado. Alguém que não é surdo como outros. A forma como ele disse outros fez eu entender perfeitamente a quem ele estava se referindo. Meu corpo inteiro gritava para eu sair dali. Minha mente racional sabia que aquilo não era natural, mas meus pés não se moviam. Perguntei com a voz falhando: "O que você quer de mim?" Ele respondeu: "Nada que você não queira dar, apenas dedicação, lealdade. Em troca, eu dou o que você sempre mereceu e nunca recebeu." Foi nesse momento que os ponteiros do relógio na parede pararam exatamente nas 23h33. A luz piscou 3 vezes seguidas. O notebook reiniciou sozinho, mas a gravação continuou tocando nos meus fones como se nada tivesse acontecido. A voz continuou, mais próxima agora: "Pense bem, Mariana, quando foi a última vez que suas orações foram realmente ouvidas? Eu estou aqui. Eu estou ouvindo você agora mesmo, e eu posso agir. Não vou mentir." Lágrimas começaram a escorrer sem eu perceber. Parte de mim sabia o que aquilo era, sabia que estava conversando com algo que eu deveria rejeitar. Mas a outra parte, a parte ferida, humilhada, desesperada, essa parte queria escutar a proposta. Consegui dizer com a voz embargada: "Eu preciso pensar." A voz deu uma risada baixa, não ameaçadora, quase compreensiva. "Claro que precisa. Você tem tempo, Mariana. Não muito tempo, mas tem." Quando abri os olhos, que eu nem percebi que tinha fechado, o relógio voltou a funcionar, marcando 23h34. Olhei em volta, estava sozinha, mas o ar ainda estava pesado, ainda tinha aquela sensação de presença. 3 dias depois, voltei ao estúdio para falar com Ricardo sobre a voz na gravação. Ele checou todos os arquivos, ouviu tudo com atenção, verificou se tinha algum áudio vazando de outra sala. Não encontrou nada. Ele disse que devia ter sido interferência ou então eu estava cansada demais, que nosso cérebro faz coisas estranhas quando estamos no limite. Mas eu sabia que não foi isso. Eu sabia perfeitamente o que tinha acontecido naquele estúdio. Naquela noite, deitada no escuro da kitnet com minha mãe dormindo no sofá da sala, eu sussurrei baixinho: "Eu aceito ouvir sua proposta." A temperatura do quarto caiu na mesma hora e a mesma voz respondeu no meu ouvido: "Ótimo, Mariana. Alguém vai te procurar muito em breve." Na terça-feira, 5 de abril de 2015, às 3h33 da manhã, acordei com a notificação do celular vibrando no criado mudo. Era um e-mail de alguém chamado Leonardo Andrade, da LA. Produções, com o assunto Proposta Profissional. Estranhei na hora porque era madrugada e eu não lembrava de ter dado meu e-mail para ninguém da área musical. A mensagem era direta: "Vi seu vídeo no YouTube. Você tem exatamente o que procuro.
Podemos conversar pessoalmente. Fui conferir o tal vídeo que ele tinha mencionado. Tinha apenas 47 visualizações. 47. Como um produtor musical, tinha me achado no meio de milhões de vídeos gospel no YouTube com esse número ridículo de views. Mas sabe o que é pior? Eu não questionei muito. Não desconfiei como deveria. Eu estava tão desesperada por uma oportunidade que qualquer migalha de atenção já parecia uma bênção. No sábado seguinte, 11 de abril, cheguei para o ensaio da igreja 15 minutos antes do horário, como sempre fazia. Tinha um homem parado na porta da igreja e assim que me viu, ele sorriu e veio na minha direção. Terno preto impecável, perfume caro que dava para sentir de longe, devia ter uns 40 anos, bonito, mas de um jeito perturbador, sabe? Algo nos olhos dele que não batia com o sorriso. Ele se apresentou. Mariana Santos? Sou Leonardo Andrade. Enviei um e-mail esses dias. Desculpe aparecer assim sem avisar, mas sua resposta não chegou e achei melhor conversar pessoalmente. Meu coração acelerou na hora, mas ao mesmo tempo veio aquela pergunta na cabeça. Como ele sabia que eu estaria aqui? Como ele sabia o horário exato que eu chegava nos ensaios? Eu não tinha respondido o e-mail, não tinha dado endereço, não tinha falado da igreja. Leonardo estendeu um cartão todo preto com letras douradas em relevo. Dizia Leonardo Andrade, L.A. Produções. E embaixo uma frase que me arrepiou. Transformamos talentos invisíveis em estrelas inevitáveis. Peguei o cartão e estava gelado nas minhas mãos. Gelado demais, considerando que o sol de Goiânia estava forte. Devia ter uns 29 graus naquela manhã. Perguntei desconfiada. O que você quer comigo? Meu vídeo tem 47 views. Não faz sentido você me procurar. Ele deu uma risada que parecia sincera e disse: número não significa absolutamente nada, Mariana. Eu reconheço o potencial quando vejo. E você tem algo muito raro. Você tem desespero genuíno misturado com talento bruto. E essa combinação é extremamente poderosa quando bem direcionada. A forma como ele disse desespero me deixou desconfortável, como se ele conhecesse tudo sobre minha vida, sobre minhas noites chorando, sobre minha raiva de Deus. Leonardo abriu uma pasta preta e começou a mostrar contratos, números, propostas. Ele ofereceu gravação de CD completo com produção profissional, investimento de R$500 mil na minha carreira, turnê nacional em igrejas grandes, contatos diretos com os maiores eventos gospel do país. Eu senti meu coração disparar, minhas mãos suando, minha mente girando com todas aquelas possibilidades. R$500 mil era mais dinheiro do que eu ia ver na vida inteira trabalhando no Bretas. Perguntei tentando manter a voz firme. E o que você quer em troca? Dinheiro? Porque eu não tenho nada, estou quebrada. Ele fechou a pasta devagar, se aproximou um passo e disse olhando direto nos meus olhos: não quero dinheiro, Mariana, quero lealdade. Você vai fazer o que eu pedir, quando eu pedir. Pequenos favores de vez em quando, nada ilegal, nada que machuque ninguém. Diretamente. A forma como ele pausou antes de dizer diretamente fez meu estômago revirar. Dei um passo para trás instintivamente e perguntei: que tipo de favores? Leonardo sorriu daquele jeito tranquilo e respondeu: coisas simples. Promover certas pessoas, conectar certos contatos, às vezes desconectar outros quando necessário. Estratégias de carreira, você sabe como funciona o mercado. Foi nesse momento que aconteceu algo que me fez congelar. Por um segundo, apenas um segundo, os olhos castanhos dele ficaram completamente pretos, sem íris, sem nada. Pisquei assustada e voltaram ao normal. Tentei disfarçar o que tinha visto e disse: eu preciso pensar sobre isso. Ele consultou um relógio caríssimo no pulso e respondeu, calmamente: claro, você tem 48 horas. Depois desse prazo, eu procuro outra pessoa. Já tenho 3 cantoras no meu radar.
Você é a primeira opção porque seu desespero é o maior de todas, mas as outras também estão famintas por uma chance. A palavra famintas saiu da boca dele de um jeito que me deu arrepio na espinha. Leonardo se virou para ir embora, deu uns 3 passos, então parou e olhou para trás. Ele disse: "Ah, Mariana, só mais uma coisa. Você vai tentar pedir conselho para o seu pastor, ou então orar pedindo direção sobre essa proposta. Eu sei como vocês evangélicos funcionam. Tudo bem, faça isso. Mas presta atenção se suas orações realmente chegam em algum lugar. No fundo, você já sabe a resposta, não sabe?" Ele foi embora antes que eu pudesse responder qualquer coisa. Naquela mesma noite fui conversar com o pastor Henrique. Contei tudo sobre a proposta, sobre o Leonardo, sobre os R$500 mil. O pastor me aconselhou: "Filha, ore bastante sobre isso. Se for de Deus, vai se confirmar com paz no coração. Se não for de Deus, vai aparecer um sinal de alerta bem claro." Cheguei em casa decidida a orar. Me ajoelhei do lado da cama como fazia há anos. Mas dessa vez foi diferente. Pela primeira vez na minha vida, senti que minhas orações não estavam subindo. Era como se tivesse um teto de concreto invisível bem acima da minha cabeça. E tudo que eu falava batia ali e voltava vazio. Não tinha presença de Deus, não tinha paz, não tinha nada. Só o som da minha própria voz ecoando no quarto vazio. Chorei de frustração, de medo, de confusão. Às 3h33 da manhã, acordei suando de um pesadelo que não conseguia lembrar. O celular vibrou na mesma hora com uma mensagem de Leonardo. "O relógio está correndo, 24 horas restantes." Eu nunca tinha dado meu número pessoal para ele. Na noite de 13 de abril de 2015, às 21 horas, recebi uma mensagem de Leonardo com um endereço: Avenida T9, Setor Bueno, cobertura 1801. Ele disse que era para conversarmos com calma sobre os detalhes do contrato, que precisava ser pessoalmente para eu entender direitinho a proposta. Meu estômago revirou só de ler a mensagem, mas meus dedos digitaram que eu ia, que estaria lá em meia hora. Era como se meu corpo estivesse no automático, tomando decisões que minha mente ainda tentava processar. Cheguei no prédio e o porteiro me deixou subir sem perguntar absolutamente nada, como se já estivesse esperando por mim. Não pediu documento, não ligou para o apartamento para confirmar, só apontou para o elevador e disse: "Cobertura, último andar." O elevador subiu devagar demais e a cada andar que passava, eu pensava em apertar o botão de descer e fugir dali. Mas não apertei. Continuei subindo até o 18º andar. A porta da cobertura estava entreaberta. Não precisei nem bater. A voz de Leonardo veio lá de dentro: "Entre, Mariana. Estava te esperando." Empurrei a porta devagar e o que vi me fez querer sair correndo. O apartamento era completamente vazio, sem móveis, sem nada, só velas pretas espalhadas pelo chão, formando um círculo perfeito no meio da sala. A única luz vinha dessas velas, criando sombras enormes nas paredes brancas. Parei na porta e disse: "Eu acho que mudei de ideia sobre isso tudo." Leonardo estava no centro do círculo de velas e nem se mexeu quando falei. Ele só respondeu calmamente: "Você já mudou de ideia 14 vezes desde que saiu de casa até aqui, Mariana. Mas seus pés continuaram andando, você continuou subindo, você entrou pela porta. Sabe por quê?" Ele fez uma pausa e sorriu. "Porque você quer isso mais do que tem medo das consequências." Eu odiava admitir, mas ele estava completamente certo. Fechei a porta atrás de mim e perguntei: "O que é isso tudo? Algum tipo de macumba?" Leonardo deu uma risada genuína, como se eu tivesse falado a coisa mais engraçada do mundo. "Macumba? Não, Mariana, isso aqui é muito mais antigo, muito mais oficial do que qualquer macumba.
É simplesmente um contrato igual qualquer contrato de gravadora que você assinaria. A diferença é que esse aqui ninguém consegue quebrar depois. Ele tirou do bolso interno do paletó um papel amarelado que parecia muito velho, mas o texto estava perfeitamente legível, escrito em uma caligrafia antiga e caprichada. Tinha apenas 3 linhas, e eu li em voz alta sem querer. Tudo que você desejar será seu. Você fará o que for necessário para manter. A escolha sempre foi sua. As 3 frases eram simples, mas carregavam um peso que eu sentia fisicamente no peito. Leonardo estendeu uma agulha dourada e disse: assine com 3 gotas de sangue. Uma pela ambição que te trouxe aqui. Uma pela ganância que você sente quando vê outros no lugar que deveria ser seu. Uma pela liberdade que você nunca teve e sempre desejou. Peguei a agulha com a mão tremendo tanto que quase deixei cair. Perguntei com a voz falhando: se eu assinar isso, o que exatamente vai acontecer comigo? Leonardo respondeu sem pressa: tudo que você sempre quis vai se tornar realidade. Fama, dinheiro, reconhecimento, respeito. Sua mãe nunca mais vai precisar vender brigadeiro debaixo do sol de 38 graus. Você vai cantar para multidões, vai ter discos de ouro, vai ter tudo que aquela Carla Mendes tem e muito mais. As lágrimas começaram a cair sem eu conseguir segurar, lágrimas de desespero, de desejo, de medo, misturado com esperança. Espetei meu dedo indicador com a agulha dourada. A primeira gota de sangue caiu no papel, depois a segunda, depois a terceira. Cada gota parecia queimar onde tocava o papel velho, como se estivesse sendo absorvida por algo vivo. Assinei meu nome completo embaixo: Mariana Santos. Leonardo pegou o papel com cuidado, dobrou e guardou dentro do paletó, bem perto do coração. Ele disse: agora repete depois de mim, palavra por palavra. Leonardo falou uma frase inteira em latim, sons que eu nunca tinha ouvido na vida, palavras que pareciam grudar na minha língua. Eu repeti tudo, sílaba por sílaba, sem entender o significado. Só depois, muito tempo depois, descobri que era o Salmo 23 invertido, cada palavra ao contrário, cada promessa de Deus transformada em maldição. Quando terminei de repetir, senti uma náusea violenta subindo pela garganta. De repente veio uma dor insuportável no lado esquerdo do pescoço, uma queimação, como se alguém estivesse marcando minha pele com ferro quente. Gritei de dor. Levei as 2 mãos ao pescoço. Caí de joelhos no chão. Consegui me levantar cambaleando e corri para o banheiro da cobertura. Me olhei no espelho e vi 3 arranhões vermelhos e fundos no pescoço, como marcas de garras, como se algo tivesse me reivindicado como propriedade. Voltei correndo para a sala gritando o nome de Leonardo, mas ele tinha sumido completamente. As velas estavam todas apagadas, a fumaça ainda subindo delas. O papel amarelado não estava mais em lugar nenhum. Mas no chão, escrito com as cinzas das velas, tinha uma frase que fez meu sangue gelar: bem-vinda à família. Saí correndo daquele apartamento, desci as escadas em vez de esperar o elevador, 18 andares em pânico total. Quando cheguei no térreo completamente sem fôlego, o porteiro olhou para mim preocupado. Perguntei entre lágrimas e falta de ar: a cobertura 1801, quem mora lá? O porteiro franziu a testa confuso e respondeu: cobertura 1801? Moça, esse prédio só tem 14 andares. Não existe 18º andar aqui. Senti minhas pernas fraquejarem, o mundo girar, e tudo que eu consegui pensar foi: o que eu acabei de fazer? 15 dias depois de assinar aquele papel, minha vida mudou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Recebi uma ligação da Gospel Records, a maior gravadora do segmento gospel no Brasil, oferecendo um contrato de R$800 mil para 3 álbuns completos.
A secretária que ligou não explicou como conseguiram meu contato, não explicou como me acharam, só disse que o diretor tinha ouvido minha demo e queria me contratar imediatamente. Eu aceitei ainda em choque, sem acreditar no que estava acontecendo. Em junho de 2015, gravei meu primeiro single, uma música chamada Deus Vai Além. A produção levou apenas 2 dias. Tudo saiu perfeito no primeiro take. Os músicos comentavam que nunca tinham visto uma gravação fluir tão bem. Lançamos a música numa quinta-feira de manhã e quando acordei na segunda-feira seguinte, o vídeo já tinha 800 mil visualizações no YouTube. 800 mil em 4 dias, sendo que eu não tinha feito absolutamente nenhuma divulgação. As coisas começaram a ficar estranhas logo de cara. Pessoas nos comentários relatavam experiências bizarras. Tinha gente dizendo que não conseguia parar de ouvir a música, que ela ficava grudada na cabeça 24 horas por dia. Tinha mãe testemunhando que a filha foi curada de asma enquanto ouvia minha voz. Mas 3 meses depois, a mesma mulher comentou que a asma da menina tinha voltado muito pior. Tinha gente jurando que teve visões durante a música. E 1 semana depois, essas mesmas pessoas postavam sobre crises de ansiedade e surtos. Um canal grande do YouTube chamado Louvor de Poder, que tinha 8 milhões de inscritos, fez um react do meu clipe do nada. O dono do canal era o Douglas, 34 anos, um cara super conhecido no meio gospel. Ninguém pediu para ele reagir, ninguém pagou, ele simplesmente acordou um dia e decidiu gravar. 3 semanas depois desse vídeo, Douglas morreu de AVC fulminante. A esposa dele contou para alguns amigos próximos que antes de morrer, ele disse algo estranho. Fui obrigado a promover aquela música. Não sei explicar como, não sei por quem, mas não consegui recusar. Em setembro de 2015, eu já tinha 12 milhões de visualizações, convites para cantar em igrejas que comportavam 10 mil pessoas, e meu nome estava em todo lugar. Comprei uma BMW preta zerinha e uma casa linda nos Jardins Atenas, condomínio fechado com segurança, para minha mãe. Quando levei Dona Célia para conhecer a casa nova, ela chorou de felicidade, mas também de desconfiança. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Filha, você mudou. Tem algo diferente em você, seus olhos estão diferentes, você sorri, mas não com o coração." Fiquei 1 semana sem falar com minha mãe depois daquele comentário, com raiva dela não conseguir simplesmente ficar feliz com nosso sucesso. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu tinha mudado, e não era para melhor. Em 2016, as coisas explodiram de vez. Disco de ouro, participação no programa da Eliana na TV, show no Congresso de Missões com 80 mil pessoas na plateia. Me tornei ministra de louvor oficial da Igreja Renascer, e o pastor Henrique vivia dizendo que Deus tinha planos enormes para a minha vida. Naquele ano, eu lucrei R$2.300.000. 2 milhões. Eu, que 3 anos antes não conseguia juntar R$300 numa vaquinha online, agora tinha milhões na conta, mas tinha um preço que ninguém via. Eu tomava 6 comprimidos de Rivotril por dia só para conseguir funcionar. Não dormia mais de 3 horas por noite e sempre acordava exatamente às 3h33 da manhã em pânico, suando frio, com o coração disparado. Durante os shows, eu comecei a ver coisas que ninguém mais via. Rostos na plateia que não eram normais, não eram humanos. Às vezes era uma figura muito alta no fundo do auditório, muito escura, muito errada nas proporções. Quando eu piscava, desaparecia. Mas eu sabia que tinha visto, sabia que estava sendo observada por algo que não deveria estar ali. Aprendi a cantar sem olhar muito para a plateia, focando nas luzes, no teto, em qualquer coisa menos nas pessoas. A pior parte era depois dos cultos na Igreja Renascer. Toda vez, sem exceção, que eu subia no altar para ministrar louvor,
Depois eu tinha que correr para o banheiro dos bastidores e vomitar violentamente. Não era comida, nunca era comida. Era uma bile preta, viscosa, com um cheiro horrível de enxofre misturado com carne podre. Eu limpava tudo, jogava água no rosto, consertava a maquiagem cara e voltava sorrindo para cumprimentar os fãs como se nada tivesse acontecido. O pastor Henrique não desconfiava de nada. Ele me adorava. Vivia dizendo nos cultos: a irmã Mariana é uma bênção de Deus para este ministério. Vejam como Deus exalta os humildes. Eu sorria e acenava, mas por dentro estava morrendo aos poucos. Não conseguia mais orar sozinha de verdade. Quando tentava ler a Bíblia no quarto, sentia dores de cabeça terríveis que só passavam quando eu fechava o livro. Durante os cultos, enquanto cantava Santo, Santo, Santo no altar, ouvia risadas baixas nos meus fones de retorno, risadas que não estavam na mesa de som. Em 2017, cheguei no auge absoluto. 3 discos de ouro, patrimônio de 8 milhões de reais, 3 milhões de seguidores no Instagram e tour internacional já agendada para 2018. Mariana Santos era oficialmente a cantora gospel mais famosa do Brasil. Eu tinha tudo o que sempre sonhei: dinheiro, fama, reconhecimento, respeito. Minha mãe nunca mais precisou vender brigadeiro. Morava numa casa linda, tinha tudo o que precisava. Mas eu era a pessoa mais miserável que você poderia conhecer. Chorava sozinha no chuveiro toda noite, olhava para o espelho e não reconhecia mais quem estava olhando de volta. A marca no meu pescoço nunca sumiu completamente. Ficou uma cicatriz fina que eu escondia com maquiagem e gargantilhas. Mas de madrugada, quando acordava às 3h33, a marca queimava como se fosse nova. E eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo era só o começo. O preço real do pacto estava prestes a ser cobrado de uma forma que eu jamais imaginei. A primeira cobrança de Leonardo veio em fevereiro de 2016, 3 meses depois que minha carreira explodiu. Ele ligou às 3h33 da manhã, como sempre fazia. E dessa vez não era para parabenizar meu sucesso. A voz dele estava séria, direta, sem aquela gentileza falsa do começo. Mariana, chegou a hora de você retribuir. Preciso que você destrua a carreira da Camila. Meu estômago revirou na hora, porque eu conhecia a Camila. Ela era uma cantora gospel iniciante, talentosa, de 23 anos, que estava começando a crescer nas redes sociais. Perguntei tremendo: como assim destruir? O que você quer que eu faça? Leonardo explicou com uma calma assustadora: crie perfis falsos, espalhe que ela está tendo um caso com o tecladista casado da banda dela, invente que ela usa playback nos shows, destrua a reputação dela antes que cresça demais. Você tem 3 milhões de seguidores, Mariana, vai ser fácil. Tentei argumentar, disse que não ia fazer aquilo, que era errado, que a menina não tinha culpa de nada. Ele só disse: você assinou, você aceitou, e se recusar, bem, acidentes acontecem com quem a gente ama, lembra? Nos dias seguintes, criei 5 perfis falsos com fotos de pessoas aleatórias da internet. Comecei a espalhar comentários nas fotos da Camila, dizendo que ela era falsa, que tinha caso com um homem casado, que fingia ser santa, mas era o oposto. Usei até minha influência para fazer alguns blogueiros gospel espalharem as fofocas. Ofereci dinheiro para alguns, favores para outros. Em 3 semanas, a Camila estava destruída, perdeu contratos, perdeu seguidores, foi cancelada completamente. Em maio daquele ano, vi uma notícia que me fez vomitar. Camila tinha sido internada com depressão profunda, tinha tentado se matar tomando remédios. Ela sobreviveu, mas nunca mais voltou a cantar, abandonou completamente o sonho dela. Eu chorei no chuveiro aquela noite até não ter mais lágrimas, mas na manhã seguinte estava de volta aos palcos, sorrindo, fingindo que nada tinha acontecido. Leonardo me ligou para parabenizar pelo bom trabalho. O segundo favor veio em agosto de 2016. Leonardo disse:
preciso que você convença o pastor Henrique a aceitar uma doação de um empresário que vou apresentar a ele. O empresário era um tal de Roberto, dono de uma rede de casas de apostas que queria lavar dinheiro usando a igreja. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia que era errado, mas o que Leonardo disse depois me calou. Sua mãe está com pressão alta, né? Seria triste se ela tivesse um derrame. Aos 63 anos, as chances são grandes. Fui até o pastor Henrique e convenci ele de que aquela doação era uma bênção de Deus, que Roberto era um empresário convertido que queria ajudar a obra. O pastor acreditou em mim, afinal eu era a estrela do ministério. Por que ele duvidaria? A igreja começou a receber 300 mil reais por mês em doações e nem todo mundo sabia de onde vinha aquele dinheiro. Eu sabia e tinha que viver com isso. Mas o pior favor de todos, o que eu nunca vou conseguir perdoar em mim mesma, veio em março de 2017. Tinha uma adolescente de 16 anos no coral da igreja chamada Beatriz. Ela tinha uma voz de anjo, um talento absurdo, e todos diziam que ela seria a próxima grande estrela gospel. Leonardo me ligou e disse simplesmente: ela não pode continuar, você sabe o que fazer. Não houve ameaça dessa vez, não precisou. Eu já estava completamente quebrada por dentro. Comecei devagar, com pequenos comentários que parecem inofensivos, mas vão corroendo a pessoa aos poucos. Eu dizia: Beatriz, sua voz está um pouco desafinada hoje. Você não dormiu bem? Ou então, você engordou um pouco, né? A artista precisa cuidar muito da imagem, as câmeras aumentam tudo. Às vezes eu falava na frente de outras pessoas do coral. Sabe, às vezes eu penso se o gospel é mesmo o chamado da Beatriz. Talvez ela devesse tentar outras áreas. Criei perfis falsos e mandava mensagens diretas para ela todos os dias. Você é feia, para de tentar ser cantora. Ninguém gosta de você. Sua voz é horrível. Deus te esqueceu, você não tem futuro. Eu via a menina de 16 anos definhando semana após semana, perdendo peso, perdendo o brilho nos olhos, perdendo a vontade de viver. E eu continuava, porque tinha medo de parar. Medo do que Leonardo faria se eu recusasse. Em junho de 2017, Beatriz tomou 30 comprimidos de paracetamol, sozinha no quarto dela. A mãe encontrou ela desmaiada, espuma saindo da boca, e conseguiu levá-la a tempo para o hospital. Ela sobreviveu por muito pouco. Os médicos disseram que mais 10 minutos e seria tarde demais. Quando soube da notícia, senti meu mundo desabar. Senti que tinha cruzado uma linha que nunca poderia voltar. Fui visitar Beatriz no hospital 2 dias depois. Levei flores, chocolate, um bilhete dizendo que ela era importante. Ela estava pálida, fraca, com soro no braço, mas sorriu quando me viu. Sabe o que ela disse? Obrigada por vir, Mariana. Você é a única pessoa que realmente se importa comigo. Todo mundo na igreja me despreza, mas você sempre foi gentil. Aquelas palavras foram como facadas no meu peito, cada uma doendo mais que a anterior. Naquela noite, tranquei no meu banheiro de mansão e peguei uma gilete. Cortei meus próprios pulsos, não fundo o suficiente para morrer, só o suficiente para sentir algo diferente da culpa que estava me sufocando. O sangue escorreu vermelho no chão branco do banheiro e eu fiquei ali, sentada, assistindo, querendo sentir dor física, porque a dor emocional estava grande demais para suportar. Limpei tudo antes que alguém visse, coloquei band-aid, vesti manga comprida. Na manhã seguinte tinha show, marcado, 3.000 pessoas esperando. Subi no palco sorrindo, cantei sobre o amor de Deus, sobre esperança, sobre vida. A plateia chorava emocionada com minha voz, gritava aleluia, levantava as mãos em adoração. Ninguém sabia que a mulher no palco tinha acabado de destruir uma adolescente de 16 anos e tentado se cortar na noite anterior. Ninguém sabia que cada música era uma mentira, que cada louvor era uma blasfêmia saindo da minha boca.
E o pior de tudo é que Leonardo estava certo. Eu fiz o que era necessário para manter tudo o que tinha conquistado. Eu me transformei exatamente no monstro que ele queria que eu fosse. Em agosto de 2018, fui para São Paulo gravar uma participação no programa Raul Gil. Nos bastidores, conheci Fernanda, uma cantora sertaneja super famosa, dupla com a irmã, milhões de fãs pelo Brasil todo. A gente estava esperando na mesma sala de maquiagem quando ela olhou para mim de um jeito estranho, demorado demais, como se estivesse reconhecendo algo. Ela esperou a maquiadora sair e sussurrou: "Você também, né?" Meu coração parou por um segundo. Fingi que não entendi e perguntei: "Também o quê?" Fernanda deu um sorriso triste e puxou levemente a gola da blusa, mostrando o lado esquerdo do pescoço. 3 linhas finas, cicatrizes quase imperceptíveis, exatamente iguais às minhas. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquela confirmação de que eu não estava sozinha foi ao mesmo tempo um alívio e um terror absoluto. Esperamos todo mundo sair da sala, trancamos a porta e conversamos em voz baixa por 20 minutos. Fernanda me contou que tinha feito o pacto em 2008, 10 anos atrás, quando a carreira dela estava afundando e a dupla ia acabar. Um homem de terno preto apareceu oferecendo sucesso garantido. Ela aceitou. E 3 meses depois estavam no topo das paradas. Perguntei tremendo: "Como você aguenta?" Fernanda respondeu: "Eu não aguento, Mariana. Ninguém aguenta. A gente só sobrevive." Ela continuou: "Somos muitas, muito mais do que você imagina. Tem cantores gospel, sertanejos, funkeiros, influencers, até políticos. Qualquer um que explodiu rápido demais, que não faz sentido o sucesso ser tão grande." Desconfia. Eu fiquei em silêncio processando aquilo, pensando em todos os artistas que eu admirava, me perguntando quantos deles tinham as mesmas 3 marcas escondidas no pescoço. Fernanda abaixou ainda mais a voz e perguntou: "Você já fez os favores? Os serviços que ele pede?" Confirmei com a cabeça sem conseguir falar, a vergonha apertando minha garganta. Ela suspirou fundo. "Eu também. Coisas horríveis que eu nunca imaginei ser capaz. Mas a gente faz, porque senão perde tudo. Ou pior, eles atacam quem a gente ama." Lágrimas começaram a descer no meu rosto, borrando a maquiagem que tinha acabado de fazer. Perguntei: "Tem como sair? Tem como quebrar o pacto?" Fernanda ficou pálida na hora e olhou para os lados como se alguém pudesse estar ouvindo. Ela disse: "Teve um cara que tentou. O Cristiano, lembra dele? Cantor gospel, 29 anos, lindo, talentoso, 3 discos de ouro. Eu lembrava perfeitamente, todo mundo no meio gospel tinha ficado chocado com a morte dele no final de 2017. Fernanda continuou: "Cristiano fez pacto em 2014, igual você. Mas em 2017, ele se converteu de verdade, sabe? Não aquela conversão falsa que a gente finge, mas algo real. Ele decidiu que ia expor tudo, ia contar a verdade sobre a indústria musical, sobre os pactos, sobre tudo. Postou um vídeo chorando, dizendo que ia revelar segredos terríveis nos próximos dias. 3 dias depois, bateu o carro numa árvore às 4 da manhã e morreu na hora. Senti um frio percorrer minha espinha. Fernanda completou: "Testemunhas disseram que viram ele conversando com alguém no banco do passageiro antes do acidente, gesticulando como se estivesse discutindo, mas quando os bombeiros chegaram, o carro estava vazio, só ele morto no banco do motorista. Encontraram o celular dele. A última pesquisa no Google era: como quebrar pacto demoníaco." Minha respiração estava acelerada, o pânico tomando conta de mim. Perguntei desesperada: "Então não tem como sair? A gente assinou para sempre?" Fernanda pegou minha mão e apertou forte. "Eu não sei, Mariana. Dizem que tem como, com ajuda espiritual forte, libertação real, mas é perigoso demais. A maioria de nós só aguenta até onde dá.
Alguns acabam se matando antes do tempo, outros enlouquecem, outros simplesmente aprendem a viver assim. Existe até um grupo de WhatsApp secreto onde a gente se apoia, sem nunca falar abertamente sobre o assunto. Ela me passou o número dela e disse: "Se você precisar conversar, me liga." Mas nunca fala nada por mensagem, nunca escreve nada sobre o pacto, eles monitoram tudo. E se você decidir tentar sair, me avisa antes, para eu poder rezar por você. A forma como ela disse rezar estava carregada de ironia e desespero, porque ambas sabíamos que nossas orações não chegavam mais em lugar nenhum. Voltei para Goiânia obcecada com aquela conversa. Comecei a pesquisar mortes súbitas de artistas jovens nos últimos anos. 2015, cantor gospel de 31 anos, parada cardíaca fulminante. 2016, influencer fitness de 26 anos, acidente de carro inexplicável. 2017, cristiano, 29 anos, bateu numa árvore sozinho. 2018, cantora sertaneja de 33 anos, overdose de remédios, mas ninguém sabia que ela usava drogas. Todos tinham algo em comum: sucesso muito rápido, fama instantânea, e tentaram voltar para Deus publicamente pouco antes de morrer. Alguns postaram versículos bíblicos, outros falaram sobre libertação espiritual, outros marcaram reuniões com pastores e padres. Dentro de dias ou semanas, morreram. Sempre acidentes, sempre repentino, sempre sem explicação que fizesse sentido completo. Percebi que estava presa numa rede muito maior do que imaginava, que não era só eu e o Leonardo, mas uma operação enorme, antiga, bem organizada. Milhares de pessoas presas no mesmo esquema, alimentando algo muito maior e mais escuro do que conseguíamos entender. E o pior é que continuávamos subindo nos palcos, cantando sobre Deus, enganando milhões de pessoas que acreditavam em nós. Naquela noite olhei no espelho e não reconheci mais a mulher que estava olhando de volta. A Mariana, que amava a Deus, tinha morrido naquela cobertura que não existia. O que restou era só uma casca vazia, rica e famosa, mas completamente morta por dentro. Janeiro de 2019 começou com tudo que eu sempre quis. 8 milhões de reais na conta, BMW na garagem, mansão no condomínio mais caro de Goiânia, 3 milhões de seguidores no Instagram. Eu estava no auge absoluto da carreira, com turnê internacional agendada para o meio do ano. Mas por dentro, eu estava em colapso total, desmoronando de um jeito que ninguém via. As manifestações demoníacas que antes eram sutis, agora estavam ficando impossíveis de ignorar. Toda madrugada, sem exceção, eu acordava exatamente às 3h33, suando frio, com a sensação física de algo muito pesado sentado sobre o meu peito. Não era pesadelo, não era ansiedade comum, era uma presença real esmagando o meu corpo. Comecei a ver coisas no espelho que me aterrorizavam. Meu reflexo demorava 1 segundo para me acompanhar, como se tivesse vida própria. Às vezes, ele sorria quando eu não estava sorrindo. No dia 10 de janeiro, entrei em desespero total e decidi tentar orar de verdade pela primeira vez em anos. Tranquei a porta do quarto, me ajoelhei no chão e comecei: Deus, eu sei que o Senhor não me ouve mais. Eu sei que eu escolhi isso, mas por favor. Não consegui terminar a frase. Senti mãos invisíveis apertando minha garganta com força. Comecei a engasgar, a ficar roxa, caí no chão tentando respirar. Só parou quando desisti de orar. Tentei abrir a Bíblia que tinha na cabeceira, aquela que eu não tocava há anos. Abri nas páginas de Salmos e comecei a ler o Salmo 23. De repente, as páginas pegaram fogo sozinhas. Chamas azuis que não faziam fumaça, não faziam barulho, só queimavam. Gritei e joguei a Bíblia no chão, pisei em cima até apagar. Quando peguei de volta, as páginas estavam intactas, perfeitas, como se nada tivesse acontecido. Eu estava enlouquecendo ou algo muito pior estava acontecendo. Dia 15 de janeiro foi o ponto de ruptura. Eu tinha o maior show da minha carreira marcado.
Maracanãzinho, Rio de Janeiro, 15.000 pessoas, ingressos esgotados há semanas. Subi no palco confiante, comecei o show bem, tudo fluindo perfeito. Chegou a quinta música, Deus é Fiel, uma das minhas mais famosas. No meio da segunda estrofe, olhei para a plateia e pela primeira vez vi tudo claramente, sem filtro, sem negação. Não eram só pessoas na plateia. Entre elas, em pé, havia figuras. Dezenas delas, talvez centenas, altas demais, escuras demais, com proporções completamente erradas. Não tinham rostos definidos, eram apenas sombras densas em forma vagamente humana. Todas olhando diretamente para mim, todas com aquele sorriso horrível que eu conseguia sentir mesmo sem ver bocas. Uma delas, bem no centro da plateia, acenou para mim como se fosse uma velha amiga. Larguei o microfone no chão do palco. Simplesmente deixei cair. O barulho ecoou pelo sistema de som. As 15.000 pessoas ficaram em silêncio confusas. Saí correndo do palco, empurrando os técnicos que tentaram me segurar. Tranquei no camarim e comecei a vomitar violentamente. A equipe batia na porta desesperada, o produtor gritando que tinha 15.000 pessoas esperando, que eu precisava voltar, que ia dar processo. No dia seguinte, os jornais gospel noticiaram: Mariana Santos tem ataque de pânico em show e abandona palco no meio da apresentação. As redes sociais explodiram, alguns me apoiando dizendo que eu precisava cuidar da saúde mental. Outros me cancelando, dizendo que fui desrespeitosa com os fãs. Mas não foi ataque de pânico. Foi a primeira vez que eu enxerguei a verdade completa. Quantos demônios sempre estiveram lá, assistindo, se alimentando, usando minha música para algo terrível. Passei os dias seguintes em crise tão profunda que nem conseguia sair da cama. Tomava Rivotril atrás de Rivotril, mas nada acalmava o terror que tinha tomado conta de mim. No dia 18 de janeiro, saí de casa sem saber para onde ia, andando pelas ruas de Goiânia às 2h como zumbi. Andei sem direção por quase 1 hora até perceber onde meus pés tinham me levado. Igreja São Francisco, no centro, uma igreja católica antiga. Eu era evangélica de berço, tinha sido ensinada a vida inteira que católico estava errado, que não podia entrar em igreja com imagens. Mas algo me puxou para dentro daquela igreja com uma força que eu não consegui resistir. Entrei devagar, o lugar estava quase vazio. Cheirava a incenso e velas. Tinha um padre velho saindo do confessionário, cabelos completamente brancos, devia ter uns 67 anos. Ele olhou diretamente para mim e parou onde estava. O padre caminhou até mim e disse, sem eu ter falado absolutamente nada: "Você está carregando algo que não é seu. Há quanto tempo?" Essas palavras foram como um soco no estômago, tirou todo o ar dos meus pulmões. Desabei ali mesmo no banco da igreja. Chorei de um jeito que não chorava há anos, aquele choro profundo que vem de um lugar que você nem sabia que existia. O padre João, descobri depois que era esse o nome dele, sentou ao meu lado em silêncio, só colocou a mão no meu ombro. Quando consegui parar de chorar, ele disse calmamente: "Filha, você fez um pacto, não foi?" Não era pergunta, era afirmação, ele sabia. Confirmei com a cabeça porque não conseguia falar. Padre João suspirou fundo e continuou: 50 anos de sacerdócio. Já vi alguns casos assim. Poucos, mas já vi. E você estar viva ainda, estar aqui buscando ajuda, significa que ainda há tempo. Mas não vai ser fácil, não vai ser seguro, e você pode morrer no processo. Literalmente, consegui sussurrar. Eu tentei orar, tentei ler a Bíblia, nada funciona. Padre João balançou a cabeça. Porque você não pode fazer isso sozinha contra algo tão forte. Precisa de ajuda, de intercessores, de pessoas que vão guerrear espiritualmente com você e por você. Fui em 3 igrejas evangélicas pedir libertação. Contei minha história. 2 pastores desmaiaram na hora de orar por mim. Um teve taquicardia e foi internado. Eles não conseguiram me ajudar.
Padre João disse, é porque tentaram no nome próprio, na força humana. Contra pactos desse nível, precisa de algo muito maior. Precisa de jejum prolongado, consagração completa, batalha espiritual real e organizada. Vou ser honesto com você, Mariana. Se tentarmos libertar você, ele vai atacar. Vai atacar você, sua família, todo mundo envolvido. Você pode perder tudo o que tem, pode ficar com sequelas físicas, pode até morrer. Ainda assim, quer tentar? Segurei a mão dele com força e disse pela primeira vez com convicção total: eu quero. Prefiro morrer tentando sair disso do que viver mais um dia assim. Padre João assentiu e respondeu: então, vamos precisar de 3 semanas para preparar. Jejum de 21 dias. Você só pode comer pão e tomar água. Confissão diária de tudo que você fez, sem omitir nada. Leitura da Bíblia, mesmo que doa fisicamente. E no final, uma noite inteira de oração com 7 intercessores. Se você sobreviver a isso, tem chance de ser livre. Se não sobreviver, pelo menos morreu lutando pela sua alma. Aceitei todas as condições sem hesitar. Pela primeira vez em 4 anos, senti algo que tinha esquecido completamente como era. Esperança. Pequena, frágil, quase morrendo, mas ainda ali. Uma fagulha minúscula dizendo que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta. Mas antes que eu pudesse começar qualquer preparação, os ataques começaram. E foram muito piores do que eu jamais imaginei. As 3 semanas de preparação foram as piores da minha vida. Padre João reuniu 7 pessoas dispostas a me ajudar. Dona Rosa, 73 anos, ex-macumbeira convertida. Pastor Marcos, um evangélico que aceitou trabalhar junto com católicos. Irmã Teresa, freira de clausura há 40 anos. E mais 4 leigos com experiência em casos de opressão espiritual. Comecei o jejum de 21 dias comendo apenas pão integral e tomando água, confessando tudo que fiz, tentando ler a Bíblia mesmo sangrando pelo nariz toda vez que abria. Na primeira semana, acordei com o quarto destruído, roupas rasgadas, espelho quebrado e escrito com batom no vidro a frase: "Você é minha". Na segunda semana, Leonardo mandou mensagem: "Pense na sua mãe". 2 horas depois, minha mãe caiu da escada e fraturou o braço. Ele mandou de novo: "Acidentes acontecem com quem a gente ama". Na terceira semana, perdi 9 quilos, desenvolvi urticária inexplicável e sangrava pelo nariz sempre que tentava orar. Dia 27 de junho de 2019, às 22 horas, voltamos para a Igreja Batista abandonada da Vila Nova. Os 7 intercessores formaram um círculo. Eu fiquei ajoelhada no centro. Padre João começou: "Em nome de Jesus Cristo, ordenamos que toda a força das trevas se afaste". A temperatura caiu brutalmente. Podia ver minha respiração no ar. 20 minutos depois, comecei a sentir algo sendo arrancado de dentro de mim fisicamente, como se puxassem meus órgãos pela garganta. Gritei com uma voz que não era minha. 23 horas e 15 minutos, vomitei aquela substância preta e viscosa, fedendo a enxofre. Quanto mais saía, mais leve eu ficava. 23 horas e 33 minutos, vi Leonardo na forma real dele. 2,5 metros de altura, pele acinzentada, olhos completamente vermelhos, sem pupilas. A voz dele ecoou de todos os lugares: "Você é minha, Mariana". Assinou com sangue, não pode voltar atrás. Padre João gritou: "Ela se arrepende, o sangue de Cristo a libertou". Leonardo riu. Ela derramou outros sangues. Camila, Beatriz, todos que ela destruiu. Isso tem preço. Irmã Teresa começou a cantar, mas de repente parou sangrando pelo pescoço. 3 cortes como garras. Leonardo tentou o pastor Marcos: "Você também quer fama? Posso fazer sua igreja crescer". O pastor recuou trêmulo, mas continuou orando. 00:47, eu estava sangrando pelos ouvidos, vomitando sangue, convulsionando.
Padre João segurou minha cabeça. Você tem que renunciar com sua própria voz. Eu não posso fazer por você. Leonardo sussurrou. Você é fraca, sempre foi. Juntei toda a força que restava e gritei. Eu renuncio. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a você. Eu renuncio ao pacto. Eu escolho Deus. O som que saiu de Leonardo foi desumano. 1000 vozes gritando ao mesmo tempo. Os vitrais explodiram, as velas apagaram, tudo ficou escuro. Vi a forma dele se desfazendo como fumaça. As últimas palavras dele. Você saiu, mas a vaga está aberta. Outro já está aceitando seu lugar. Desmaiei. Acordei às 5h47 da manhã. A marca no pescoço virou cicatriz fina. Não queimava mais. Padre João chorava. Você está livre. Os meses seguintes foram devastadores. Perdi os 8 milhões em processos. Perdi a mansão, a BMW, os 3 milhões de seguidores. Fiquei com tremor permanente na mão direita, pesadelos constantes. Não consigo mais cantar em público. E Padre João descobriu. Se eu tiver filhos, eles nascem marcados. Decidi nunca ter filhos. A maldição morre comigo. Hoje, outubro de 2025, moro com minha mãe numa casa simples no setor Campinas. Trabalho como secretária. Ganho R$ 2.800. Não tenho fama, não tenho dinheiro, mas tenho paz. Procurei cada pessoa que destruí. Camila me perdoou depois de 2 anos. Beatriz me perdoou. E hoje fazemos trabalho voluntário juntas. Não estou completamente livre, ainda acordo às 3h33 às vezes, mas estou em paz. 3 dias depois da minha libertação, uma cantora gospel de 20 anos explodiu com 10 milhões de views. Vi os sinais, olhos escuros demais, sombra errada, marca no pescoço. Quis avisar, mas não posso. Se eu falar, ele volta. Estou fazendo essa confissão porque o câncer me deu coragem. Vou morrer em meses. Não tenho mais nada a perder. Se alguém ofereceu fama fácil para você, corra. Olha para seu artista favorito que explodiu rápido demais. Repara nos sinais. Eles estão em todo lugar. Eu escolhi sair e paguei caro. Perdi tudo, fiquei doente, vou morrer jovem. Mas prefiro morrer pobre e em paz do que viver rica com a alma vendida. O pacto te dá tudo o que você quer, mas te cobra tudo o que você é. Vale a pena vender sua alma por uns anos de fama? Eu escolhi errado primeiro, mas escolhi certo no final. E você, o que vai escolher? Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar pela sua vida neste dia chamado hoje. Em nome de Jesus, pode deixar seus pedidos de oração. Nós estaremos clamando pela sua vida, casa, família. Neste dia chamado hoje, Deus estará entrando com providência ao mal que tenta chegar na sua vida, casa, família. Deus vai repreender e jogar este mal por terra, e nenhum mal vai chegar à sua tenda, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero clamar pela sua vida, em nome de Jesus. Toda honra e glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, na beleza da Tua santidade, eu lhe entrego, meu Pai, a cada servo e serva Tua, meu Pai, aos Teus cuidados, neste dia chamado hoje. Deus vai visitando, meu Pai, com grande poder e autoridade, repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do adversário. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, conhece daquilo que o teu povo, meu Pai, precisa, Senhor amado. Deus, a tua presença, meu Pai, nos consola. O teu Espírito Santo, meu Pai, que habita sobre nossas vidas. Deus, meu Pai amado, eu te peço, meu Pai, alcança, meu Pai amado, o teu povo, a tua igreja. Ô Espírito Santo, que nada, meu Pai, de mal venha acontecer com teus filhos, que nada de ruim venha acontecer com servos e servas tuas. O Senhor, meu Pai, conhece, meu Pai, todas, meu Pai amado,
nossas dificuldades. Por isso, meu Pai, nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, a cada pedido de oração, Senhor amado, aos teus cuidados. Entra, meu Pai amado, com a tua providência, meu Pai amado, nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, a cada, meu Pai amado, providência, aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, do teu agir e do teu sobrenatural, meu Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor nesta tarde venha agir, que o Senhor nesta tarde venha prosperar, que o Senhor nesta tarde venha, meu Pai amado, fazer grandes coisas sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Espírito Santo do Senhor, eu creio, meu Pai, eu acredito que o Senhor nesta tarde, meu Pai, com teu sobrenatural e com a tua glória, já está, meu Pai, levantando, Senhor, pessoas aqui, Deus, pessoas que estavam se sentindo caídas, pessoas que estavam se sentindo deprimidas, pessoas, meu Pai, que estavam se sentindo afastadas. Deus, que o Senhor nesta hora venham pegar, meu Pai, nas nossas mãos. Espírito Santo do Senhor, a cada, meu Pai, pedido de oração, a cada súplica, a cada clamor, Senhor amado, a cada pessoa que precisa de uma ajuda espiritual, eu lhe entrego, meu Pai, aos teus cuidados. Vai agindo e vai trabalhando. Vai quebrando, meu Pai, toda a seta. Deus, todo adversário vai repreendendo nesta hora. Deus Todo-Poderoso, sabemos que o inimigo ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando agir, tentando atrapalhar, meu Pai, os seus planos sobre as nossas vidas. Mas eu creio, meu Pai, que este mal está sendo repreendido. Eu creio, meu Pai, que este mal está sendo jogado por terra. Deus, toda porta fechada, todo agir, meu Pai, de Satanás, que tem agido, meu Pai, das profundezas do inferno, eu creio que o Senhor já está cortando este laço. Eu creio, meu Pai, que esta maldição hereditária já está sendo jogado por terra e o nome do Senhor já está sendo glorificado e exaltado na vida, meu Pai amado, dos teus servos e servas tuas. Vai levantando, meu Pai, com grande poder, vai levantando, meu Pai, com grande autoridade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, glória seja dada ao teu nome. Aqueles que precisam, meu Pai, de um milagre, Deus, na sua vida sentimental, material, espiritual, na vida dos teus filhos financeiras, a cada área, meu Pai, dos teus servos nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, nas tuas mãos. Vai agindo, vai trabalhando, vai levantando. Deus, vai capacitando, vai erguendo. Deus Todo-Poderoso, precisamos, meu Pai, da tua ajuda. Precisamos, meu Pai, do teu socorro. Precisamos, meu Pai, do teu sobrenatural. Precisamos, meu Pai, da tua bênção agindo, meu Pai, sobre nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, porque a tua palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós estamos fazendo isso aqui, meu Pai, clamando. Nós estamos aqui, meu Pai, te adorando. Nós estamos aqui, meu Pai, glorificando. Nós estamos aqui, meu Pai, exaltando. Nós estamos aqui, meu Pai, acreditando no milagre, acreditando, meu Pai amado, na ajuda sobrenatural que o Senhor pode fazer sobre nossas vidas, porque sabemos, meu Pai, que sem ti nós não somos nada. Nós somos como um grão de areia em meio ao deserto, mas a tua graça nos consola. O teu Espírito Santo habita sobre nossas vidas. Por isso, meu Pai, vai habitando, vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, levantando, vai fazendo, meu Pai, teu sobrenatural sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Não deixa, meu Pai, que o mal, não deixa, meu Pai amado, que o pensamento contrário venha, meu Pai, habitar na vida, na casa, na família dos teus filhos, mas que esse mal venha se batido em retirada. Deus Todo-Poderoso, com essa seta maligna que estava tentando se aproximar da casa, da família dos teus filhos, que seja repreendido e jogado por terra. Eu creio que o teu Espírito Santo está entrando
Eu creio, meu Pai amado, que a ajuda dos altos dos céus está chegando sobre a vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha agir, Senhor amado, naquela causa na justiça. Vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, trabalhando, vai, meu Pai, erguendo esta depressão, Deus Todo-Poderoso, essa insônia, Deus Todo-Poderoso, esse espírito maligno que estava tentando penetrar no coração, na mente dos teus filhos, para jogar um bloqueio mental, para eles não conseguir raciocinar, meu Pai, o que o Senhor quer fazer com eles nesta terra. Que o Senhor nesta hora venha repreender, né? Que o Senhor nesta hora venha multiplicar bênçãos sem medidas na vida, meu Pai, do teu povo, da tua igreja. Deus, o teu povo clama, o teu povo glorifica, porque, meu Pai, nesta hora eu creio que o Senhor já está agindo, meu Pai. Eu creio que o teu nome está sendo glorificado e exaltado na vida, Senhor amado, daqueles que crê, né? Deus, na vida, meu Pai, daqueles que realmente se entregam 100% na tua presença. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai, meu Pai amado, pegando na nossa mão, vai fazendo o teu milagre, o teu sobrenatural, porque, meu Pai, eu creio, eu acredito que o milagre já está chegando, a tua glória, meu Pai, está resplandecendo, e aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Obrigado pela tua presença, pela tua glória que resplandece. Abençoa, meu Pai, a cada um e dá vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Pode deixar seus pedidos de oração aí nos comentários, que nós estaremos orando e clamando pela sua vida, em nome de Jesus. Creia na sua vitória, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.